Boa noite, Brasil. Está começando o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Um abraço carinhoso e um agradecimento pelas mensagens que eu tenho recebido, por intermédio dos telespectadores que vieram assistir o nosso programa, por ouvir o nosso programa de rádio na Rádio Estúdio Brasil, um programa que é distribuído para centenas de emissoras de rádio no Brasil e no exterior. E se você tem na sua cidade uma emissora de rádio e quiser transmitir o programa Cleiton Aguiar, é só acessar www.radioestudiobrasil.com.br. Está escrito embaixo aqui. Você entra, faz o cadastro da sua emissora de rádio, não precisa conversar com ninguém, não paga rigorosamente nada e você pode passar não só o programa Cleiton Aguiar, mas também o programa Ligação Nacional do Edelson Moura, o programa da Márcia Ferreira, do Maurício Faz, do Diego Valadares, o programa do J. Brito e uma série de programas que nós temos na nossa emissora que veio para colaborar com as emissoras de rádio do Brasil e do exterior, que tem uma vagazinha na sua programação e precisa do nosso apoio para trazer um rádio como se fazia antigamente. Eu não sei se os nossos programas são melhores ou piores, mas seguramente eles são diferentes. radioestudiobrasil.com.br. Hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo. O ser humano só age motivado. A motivação é a mola propulsora de um dia a dia proveitoso, a mola propulsora do progresso. Eu vou conversar com o professor, ele nasceu em Goiânia, é consultor empresarial, palestrante de negócios, principalmente nessa área motivacional, gestor em negócio, professor de logística em multinível, analista de sistema e diretor de arte. O nome dele é Edmar Fernando, professor Edmar Fernando, mas ele é mais conhecido como Edmar Pitbull. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo de bom, né? Graças a Deus. Ô, professor, você não tem a cara de bravo. Por que te chamam de Pitbull? Você não tem essa cara de bravo que quando a gente remete ao Pitbull, a gente vê logo isso, que é um cachorro de raça forte. Temperamento ruim, temperamento ruim. Que morde com força. Aí você é um camarada tão simpático e tudo. Como é que veio? Te apelidaram de... Onde é que você andou mordendo por aí para te apelidarem de Pitbull? É interessante isso. É bastante proposital esse nome, porque o slogan da palestra... Foi você que se intitulou ou você foi batizado com esse nome? Na verdade, eu fui batizado com esse nome por causa da palestra. A palestra é Motivação Pitbull. Aí, desperte a fera que existe em você. Então, isso justifica o nome da palestra, porque toda pessoa tem um potencial, concorda? E, às vezes, o imediatismo faz com que a pessoa venha sucumbir àquele potencial e não consiga tirar 100% do potencial dele. Bom, mas antes de nós falarmos da sua atividade profissional, vamos falar um pouquinho do Edmar Fernando, do goiano Edmar Fernando. Você nasceu na capital do estado de Goiás. Sou goianiense. Goianiense, né? Você nasceu e como é que foi a sua vida lá na capital de Goiás? Eu sempre tive sangue no olho. Eu sempre quis trabalhar na área comercial. Eu sou filho de funcionário público. E como bom funcionário público, eles queriam também que eu prestasse concurso. E eu nunca tive essa veia para ser um concurseiro, para estar trabalhando como funcionário público. Você falou um negócio engraçado, rapaz. Eu moro em Brasília desde 1968 e também nunca quis participar, trabalhar em governo, essas coisas, nunca quis. Quem nasce direcionado para outro tipo de atividade, as pessoas buscam nos concursos, no governo, uma segurança. Mas tem pessoas que não estão muito preocupadas, é o seu caso, E você resolveu criar a sua própria segurança. Total. E é natural que os pais querem o melhor para os seus filhos dentro da visão deles. Eu não tenho nada contra isso, é o que eles entendiam e foi bom. Para mim, eu tinha uma outra visão e eu também não posso querer que eles consigam enxergar o que só eu estou vendo. Eu sou a prova que nem todo fruto é proveniente da árvore. Eu sou o pé de manga que deu goiaba. Porque se eu fosse basear na minha realidade familiar, eu também tinha entrado. Meu pai foi funcionário da Faculdade Federal do Estado de Goiás até aposentar. A minha mãe também. Então... Eu sempre digo o seguinte, se eu fosse escutar a opinião dos outros, hoje eu estaria vendendo pano a metro na loja do Joãozinho, lá em Coromandel. Graças a Deus por isso, Então, o que ocorre? A primeira vez que me ofereceram uma vaga em uma empresa pública, eu não fui. Você começou a trabalhar com quantos anos? Na verdade, eu sempre vendi alguma coisa. Antes de tudo, eu sou consultor empresarial, esse tanto de coisa que você falou, é consequência de ser vendedor.
Então, me tornei palestrante de tanto estudar. Mas você continua vendendo palavras. Antes de tudo, quando eu chego em um hotel que as empresas me levam para poder palestrar, quando eu vou, qual profissão eu coloco vendedor? Porque todo mundo vende, até o desânimo é vendido, eu não compro. Uma pessoa tenta passar a pior situação, sabe como é que Tem é a gente vida? que compra e paga caro. Meu Deus. Então, antes de tudo, eu comecei a vender, e contrariando a família. Mas com que idade? Você tinha quantos anos? Uns 16 anos. Porque o meu pai também, antes de terminar os estudos, não vai trabalhar. Ele estava correto. Né? Ele estava correto. E eu sempre gostei de trabalhar. Então, sempre pegava alguma coisa para vender e muitas vezes escondido da família. O que você fez? O que você trabalhou em que nessa época? A minha formação... Antes de profissionalizar. Isso. A minha formação veio de vender consórcios. Eu aprendi com um senhor a vender consórcio, eu era apaixonado pela maneira que ele se comunicava. E eu era muito novo. Consórcio de quê? De automóvel? Automóvel. E eu era muito novo e as pessoas não acreditam em grandes produtos como caminhão, veículo de 150 a 300 mil reais na mão de um garoto aí de 18, 19 anos que eu tinha na época. E eu ficava assim encabulado, porque eu ia no cliente, falava e o cliente não fechava. Eu voltava com ele, ele falava a mesma coisa que eu, Cleito, e fechava. Eu falava, tem alguma coisa errada, é comigo. Mas aí eu fui entendendo que estava faltando segurança, maturidade. Então, eu comecei eu já vendi lote, já vendi ação de plano de saúde. E mas depois... Sabe por quê? Porque a ação de vender é uma só. O produto que você está vendendo não interessa, o que interessa é a forma de vender. Exatamente. Né? Hoje você virou um vendedor de palavras, você vende a sua palestra, você vai lá. Agora, você é uma pessoa, você é um observador, o que você tira dos seus ensinamentos, você tirou da sua própria vivência, você estudou, é o somatório disso, como é que você exatamente chegou o a somatório ser disso. o Pitbull? Aí, quando fui vendendo bem, cheguei a supervisor, cheguei a gerente, cheguei a diretoria de algumas empresas. Isso lá em Goiânia? Não, já era Brasil, já morava em São Paulo. Assim. Já morava em São Paulo. Em Goiânia eu comecei a vender, logo me levaram para a supervisão e as empresas me levaram para a matriz. Fui para São Paulo, trabalhei na Paulista, muito tempo ali. E lá as empresas nos dão muitos cursos e a gente vai aprendendo e fui formatando. Então, quando eu voltava para as filiais, eu dirigia o Centro-Oeste, Norte e Nordeste por uma dessas empresas. Aquilo que aprendi... Que empresa que era? Na época era o Só Poupe Empreendimentos, em São Paulo. E eles admitiam empresas que não tinham autorização na época da Receita Federal, hoje é Banco Central, para formar grupos de consórcio. E eles tinham muita carta patente, então pegava fábricas como Metal Frio, Springer, aquela Agrale, não tinha. Então nós tínhamos condição de administrar e vender por eles. E com isso, você sabe que consórcio garante a venda, mesmo que não entre um cliente na concessionária, quem tem 10 grupos de consórcio entrega 2 veículos por grupo, 20 carros por mês. Nós tínhamos empresas que tinham 300 grupos, vendia 600 carros por mês, se não entrasse um cliente. Na época era um negócio muitíssimo interessante. Então, para isso, eles nos treinavam, nós voltávamos para as filiais e treinava a equipe ali, os supervisores e também os vendedores. E isso foi me lapidando, fazendo curso, aplicando o conhecimento na prática e ensinando pessoas. Mas continuei vendendo. E você, ao aplicar o curso, você tem de volta, né, o que as pessoas, você acaba acrescentando sempre, cada palestra, a participação da plateia, a traz a personalização. você novos conhecimentos dentro daquilo que você já sabia. É exatamente o que nós estávamos falando. Eu só aprendo. Eles me pagam para ensinar, mas todo lugar que eu vou, eu aprendo. Eu aprendo no jantar, eu aprendo no coffee break, eu aprendo no café da manhã, eu aprendo naquela hora ali no saguão do hotel, quando estamos voltando no táxi para o aeroporto, e assim as coisas vão acontecendo. Eu penso que só não aprende quem não quer. Bom, você é um motivador. O tempo todo. Você é o meu estilo de vida. É um motivador profissional. Sim. Agora, o professor Edmar, quem que o motiva? Onde é que você busca a motivação? Onde é que você se recicla? Porque se você praticar a mesma ação durante uma série de tempo, aquilo cai numa monotonia e você precisa de uma nova injeção de energia. Você que vive motivando os outros, busca essa energia onde? Em primeiro lugar, em Deus. Eu penso que todos os segmentos, independente de religião, a pessoa precisa de acreditar em Deus. Porque Deus é o criador de tudo. E Ele nos transfere essa condição. Então eu tenho o hábito de ler a Bíblia. Eu gosto muito de ler o livro de Provérbios, porque, segundo a Bíblia, diz que foi o homem mais sábio, quem está dizendo isso é o próprio Deus, em consequência da sabedoria, o mais rico, diz que nunca houve e nunca haverá. Agora, o homem escreve um livro chamado Provérbios, com 31 capítulos. É o suprassumo cerebral de um gênio.
O que a gente faz? A gente lê o capítulo equivalente à data do dia. Então, nós procuramos ler isso em voz alta, porque quando eu estou lendo em voz alta, eu exercito 3 potenciais instintivos de memorização que todo ser humano tem, que, por causa da oratória, houve visão e audição. Então, quando eu leio em voz alta, eu tenho facilidade, que todo mundo tem, de gravar. Não vou sair, não são 31 capítulos, então eu leio o equivalente à data do dia. Esse é um ponto. E o outro, nas situações cotidianas. Eu costumo dizer que é melhor andar à toa do que ficar à toa. Sair para a rua, ver amigos... Você sabe que essa máxima é antiga. A minha avó falava isso. Meu filho, é melhor andar à toa do que ficar à toa. Concordo plenamente. A maioria das vezes que eu estou em algum cliente, ou andando à toa, literalmente, vou para um shopping, sento na área, chega algum, cumprimenta, senta aí, vamos tomar um café. Eu vendo um serviço, eu vendo uma palestra, eu não pratico tanta consultoria, mas ainda tem algum serviço de consultoria ou de assessoria que vem, porque estamos dentro do mercado. E o que me motiva? O mercado. Eu sou apaixonado por negócio. Eu amo mercado e procuro prestar atenção no que o mercado está precisando. Você não tem uma área específica de atuação no mercado. Você vê o mercado como um todo e você presta consultoria em qualquer área de atuação empresarial? Em várias. Qualquer é muito rico, ainda não estou dando conta de fazer isso. Mas em várias. Eu sou muito ligado nas situações... O que é mercadologia? É o estudo de riscos, avanços, de como está e como poderá estar o seu segmento, o meu segmento. Você atua mais na área comercial, industrial? Todas. Aí é realmente prestação de serviço também. Então, nós temos que olhar o seu projeto, o projeto daquele cliente e ver o que pode melhorar. Às vezes está faltando uma vírgula. Às vezes está passando uma vírgula. Né? Muitas vezes está passando uma vírgula. E hoje nós temos 80% do mercado de pequenas e microempresas. Empresas que foram montadas dentro de casa, cresceu, melhorou um pouco, passou para a garagem, virou loja ou ponto de atendimento, aí construiu em cima, trocou o carro, está andando de caminhonete, mora no sobrado, estou rico. Isso não é verdade. Porque ele não aprendeu a empreender. Na primeira manobra que tiver, na primeira situação do mercado, ele está expulso do mercado e fala, rapaz, eu montei esse negócio, o meu concorrente, que era o meu funcionário, está lá. Mas ele se capacitou, ele procurou um curso técnico, ele foi para uma faculdade, ele procurou contratar os melhores. Cleiton, eu costumo dizer um negócio que, com muita propriedade, sem medo de errar. Sabe o quê? O mundo de profissionais já acabou. Sabe o que nós temos agora? Um mundo de especialistas. Nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco. Eu quero saber de algumas coisas, inclusive de uma empresa chamada Por Causa Disso. Né? Hoje nós estamos, na verdade, aqui recebendo